com quem eu trabalho aqui no Instituto de Saúde Coletiva, que esse ano está completando 30 anos. Então, nós estamos, inclusive, organizando todo um congresso interno do ISC e estamos também organizando um livro comemorativo desses 30 anos, tentando sistematizar todo esse trabalho, né, que temos desenvolvido, como você chamou a atenção, no campo da saúde coletiva, e especificamente na área de política, planejamento e gestão. Então, entrando especificamente no tema da aula, a encomenda, né, Adriana, foi que eu falasse sobre a pesquisa na área de política de saúde. Eu coloquei aí, entre aspas, a palavra política de saúde, exatamente porque, na literatura da nossa área, o termo política de saúde tem vários significados. Então, a primeira coisa que eu vou revisar com vocês é exatamente as acepções sobre o termo política de saúde, e também eu quero situar que essa pesquisa na área de política, ela se situa no que a gente chama a sub-área do campo da saúde coletiva, que é política, planejamento, gestão e avaliação, né? Na verdade, a gente tem usado essa sigla PPGSC, mas a professora Lígia Vieira, por exemplo, e a professora Monique sempre insistem de que a avaliação também é uma linha de pesquisa muito importante nessa área, ou nessa sub-área do campo da saúde coletiva. Enfim, então, aqui no ISC, nós temos um diretório de pesquisa em política, planejamento e gestão, e eu, particularmente, tenho trabalhado junto com o Jair Nilson já há vários anos, sempre atualizando um pouco vamos dizer, o estado da arte nessa área. A gente sempre trata de sistematizar uma revisão bibliográfica sobre a produção científica nessa área no Brasil, e mais recentemente, a Monique Spiridião fez uma revisão da literatura internacional sobre política de saúde, exatamente da produção científica na área de política de saúde. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, eu peço para você ir passando, é exatamente um pouco dessa sistematização, dessa reflexão que o coletivo, aqui não só sou eu, quer dizer, que todas essas pessoas que eu citei, o Jair Nilson, a Lígia, a Monique, a Alcione, a Ana Luísa, a Isabela, enfim, esse grupo vem trabalhando nessa área. Então, a primeira coisa é a gente revisar os conceitos, né, as definições e os conceitos sobre o que é política de saúde, afinal. Imaginem que quando eu me formei, há não sei quantas décadas atrás, não se ensinava política de saúde, nem se falava em política de saúde. Eu comecei a pensar sobre política de saúde exatamente quando entrei, como vocês estão entrando agora, no curso de pós-graduação. Então, a gente encontra, quer dizer, foi feito um esforço também na nossa área até de definir, né, o que é política de saúde. E a primeira definição, assim, mais sistemática, a gente encontra num texto que eu publiquei com o Jair Nilson em 2006, que define política de saúde como a resposta social, não é? Pode ser uma ação ou uma omissão, ou seja, uma não ação, de uma organização como o Estado diante das condições de saúde dos indivíduos, das populações, ser determinantes, bem como em relação à produção, distribuição, gestão e regulação de bens e serviços que afetam a saúde, inclusive o ambiente. Vejam só, a gente está usando aí a ideia de que política de saúde é uma resposta, né? Existem os problemas de saúde e, normalmente, o Estado, caso de uma política pública, ou até uma organização da sociedade civil, como é o caso, por exemplo, do SEBS ou da Abrasco, da Frente pela Vida, mesmo estando fora do Estado, podem elaborar uma proposta de política de saúde a ser defendida pelos seus atores, pelos atores políticos que vamos dizer assim, que defendem essa política para que ela venha a ser incorporada pelo Estado. Então, no nosso caso, quando a gente fala de política de saúde, por exemplo, o SUS é uma política de saúde, sim, o SUS é uma política de saúde porque nasceu, embora tenha nascido essa proposta da sociedade civil, né, todo mundo sabe, o processo de reforma sanitária, lá com o SEBS, a Abrasco, etc., o movimento sanitário nos anos 70, nós conseguimos inserir esse tema, né, da reforma sanitária na agenda do Estado, na época da Constituição Federal de 88, e o Estado, então, a partir daí, os sucessivos governos que se sucederam a partir de 1988, passaram a implementar ou construir, como eu gosto de dizer, um sistema único de saúde,
que é um dos elementos do processo de reforma sanitária. Então, a gente pode chamar o SUS de uma política pública na área de saúde, responsabilidade do Estado, né, que foi, na verdade, construída a partir de um movimento sanitário organizado no âmbito da sociedade civil. Está claro isso que eu estou falando? Então, a gente pode falar tanto de uma política com P maiúsculo, né, que tem a ver com toda uma organização de um sistema, como uma política específica, por exemplo, a política de saúde da população negra, ou a política de saúde da população do campo. Ou seja, dentro desse conjunto de respostas que o Estado pode dar e dar, né, aos problemas de saúde da população, pode recortar problemas específicos, ou de grupos específicos, grupos sociais específicos, ou problemas específicos, como a política de controle da AIDS, né? Então, a AIDS passa a ser o problema prioritário incluído na agenda, como foi, né? E acabou gerando uma política específica. Então, isso é importante, porque a gente está discutindo, nos últimos anos, a diferença entre fazer análise de políticas específicas e análise política em saúde, que tem mais a ver, como eu vou falar adiante, com o processo político, a correlação de forças entre os atores políticos que participam de um determinado espaço, né, de decisão, e aí tem a ver com a correlação de forças para se gerar ou não a decisão acerca de uma política X ou Y. Isso nos remete à segunda acepção do que seja política. Quer dizer, a política de saúde nasceu como intervenção do Estado, né? Mas ela se tornou, progressivamente, no campo da saúde coletiva, uma disciplina acadêmica. Isso é o que Jair Nilson defende. Ou seja, passou a ser também, né, vamos dizer assim, uma área de conhecimento, entendeu? Em que pesquisadores como nós, como vocês aí, mestrandos e doutorandos, professores do campo da saúde coletiva, tomam como objeto de pesquisa as políticas ou o processo político. Então, com isso, veio se constituindo ao longo dos últimos 40, 45 anos por aí, essa disciplina acadêmica que não existia. Repare. Então, o avanço do conhecimento científico no próprio campo da saúde, especificamente no campo da saúde coletiva, gerou a delimitação desse objeto e a incorporação de um conjunto de métodos, né, de produção e de análise de dados e informações acerca de políticas de saúde. Isso é muito interessante, eu acho que é um ganho da nossa saúde coletiva, porque quando nós começamos há 40 e tantos anos atrás a trabalhar na saúde pública, nem existia saúde coletiva, né? Na Constituição da Saúde Coletiva. Saúde pública, não, quando o máximo que se falava de política de saúde era como uma política pública, como política do Estado, e a gente ensinava saúde pública. Eu comecei a ensinar na Faculdade de Medicina uma disciplina que se chamava Saúde Pública e Medidas de Profilaxia. Anos depois, com a reforma curricular que a gente veio a fazer no ensino de graduação, a gente defendeu a criação de uma disciplina chamada Política de Saúde. E até hoje a gente ensina essa disciplina Política de Saúde para a medicina e para os cursos de graduação em saúde coletiva. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É super legal isso, porque no nosso mestrado a gente tem uma disciplina chamada Política de Saúde. Então, ela se transformou numa disciplina acadêmica, ou seja, saiu, vamos dizer assim, do espaço burocrático, do espaço político, e se tornou também um objeto de pesquisa, exatamente como vocês pediram para mim, a pesquisa sobre política de saúde, né? Nesse campo da saúde coletiva, se constituiu ao longo dos últimos 30, 35 anos essa disciplina acadêmica. E segundo a definição que Jair Nilson apresentou nesse trabalho dele, de 2008, né, que é a tese dele sobre a reforma sanitária, ele diz que essa disciplina estuda as questões relativas ao poder em saúde. Aí vejam só, a palavra-chave passou a ser poder. E aí a gente está utilizando como referencial o Mário Testa. Foi o Mário Testa, nosso grande, né, vamos dizer assim, intelectual latino-americano que trabalha com a questão do poder em saúde, ou do planejamento, do pensamento estratégico em saúde, que nos trouxe essa preocupação. Então, a gente não vai estudar somente a política colocada em documentos, a gente vai estudar o processo político, que significa identificar as relações de poder
que levaram a que determinado documento fosse escrito ou não, não é? Agora mesmo a gente está vendo aí a questão das queimadas, vou dar um exemplo bem contemporâneo, quer dizer, e isso exigiria o quê? Uma política ambiental de preservação da Amazônia, do Cerrado. Então, foi o que aconteceu no governo anterior do inelegível, né? A destruição das instituições que cuidam, que protegem o ambiente, a Amazônia Legal e o Cerrado e o Pantanal no Brasil. Por isso que a gente está vendo aí agora essa situação calamitosa. Quer dizer, houve um esvaziamento da capacidade do Estado de se implementar uma política ambiental, que, na verdade, a gente já tinha elaborado antes, não é à toa que a Marina e outros ambientalistas vêm defendendo há anos a necessidade de uma política ambiental que garanta a sustentabilidade das nossas florestas, mas essa política ficou, vamos dizer assim, completamente sabotada, né, para não usar uma expressão, ou destruída, ou desmontada, no governo anterior. E agora estamos correndo atrás do prejuízo aí, tentando acionar uma série de agentes, né, governamentais para combater o fogo, e isso pode ser até uma oportunidade de se rever qual é, de fato, a nossa política ambiental, e a briga vai ser lá no Congresso, e vai ser não só no Executivo, mas principalmente no Legislativo, para se estabelecer novas leis, não é? Ou leis mais duras, não é isso que está se discutindo aí, de punição aos crimes ambientais que continuam acontecendo nesse país. Então, estou dando um exemplo do ambiente, porque tem a ver com saúde coletiva, sim. Reparem, está ali na primeira definição, bens e serviços que afetam a saúde, inclusive o ambiente. Hoje é o problema central, eu acho, da saúde global, é a crise ambiental, e isso nos interessa fundamentalmente no campo da saúde e da saúde coletiva. Enfim, considerando a constituição do campo da saúde coletiva, já estou falando sobre isso, a política de saúde é entendida como uma sub-área da área de política, planejamento e gestão. Aí já estou trazendo essa, vamos dizer assim, essa reflexão mais, digamos assim, epistemológica, né, que o Naumar tem feito, o Naumar de Almeida Filho, nosso colega aqui, tem feito, e a própria professora Lígia, ao estudar a Constituição Sócio-Histórica do campo da saúde coletiva, ela fez um desenho, né, do espaço da saúde coletiva, tentando localizar essas diversas áreas e sub-áreas. Veja aí a metáfora do campo. Quando a gente está falando de campo, a gente lembra logo o quê? Da agronomia, né? Ou da física, campo eletromagnético. Então, Bourdieu usa a metáfora do campo aplicada ao campo científico. E se a gente considerar que a saúde coletiva é também, né, um campo científico, a gente pode recortar, né, mapear neste espaço as áreas e sub-áreas de acordo com seus objetos e métodos específicos. No caso da gente, é a área ou a sub-área de política, planejamento e gestão, e dentro de política, planejamento e gestão, os estudos específicos sobre política de saúde. Pode passar, que vocês vão entender melhor agora que eu vou. Pode passar, que eu já estou falando tudo isso. Pode passar. Esse é um diagrama que o Naumar, né, construiu em 2014. Naumar gosta desses modelitos, né? Eu como fui aluna dele, eu também gosto dessas coisas assim. Você usa um diagrama de Venn, né? Vem lá da matemática, isso aí é um diagrama de Venn, só que em vez de ser bolinhas, são quadradinhos e retângulos, tentando, né, delimitar esses espaços, esses campos, essas áreas e essas sub-áreas. Então, a Naumar diz, o campo da saúde coletiva tem uma disciplina, um núcleo disciplinar, né? E aí eu estou usando até o próprio Gastão Wagner. Gastão tem um texto muito interessante em que ele discute a diferença entre núcleo e campo, e diz a saúde coletiva tem um núcleo central, né, que é composto pela epidemiologia, planejamento e gestão e ciências sociais de saúde. As ciências sociais foi que fecundaram toda uma reflexão crítica na área de política, planejamento e gestão, e também na epidemiologia, que era aquela epidemiologia positivista lá do século XIX, ou a epidemiologia descritiva, que a gente trabalha até hoje, foi, né, refuncionalizada como epidemiologia social, né, que valoriza a análise dos determinantes sociais do processo de saúde-doença, e não apenas a descrição dos indicadores de morte e mortalidade. Mas não estamos falando da epidemiologia, eu adoro a epidemiologia,
Um dia vocês me chamam para falar da epidemiologia, porque eu acho super legal o olhar de quem não é epidemiologista sobre a epidemiologia. E os epidemiologistas estão tão imersos assim, nos métodos epidemiológicos que muitas vezes, né, Daniela, não conseguem pensar criticamente a própria disciplina, o próprio campo onde eles trabalham. Que ninguém me ouça. Mas, no nosso caso, né, nossa área, dentro disso aí, é aqui, PPGAS, Política, Planejamento, Gestão e Avaliação em Saúde. É uma sub-área. Repare, por que esses quadradinhos estão correlacionados? Porque a saúde coletiva como um todo é um campo interdisciplinar. Então, não estão separados. A gente trabalha na área, por exemplo, de epidemiologia, que é, vamos dizer assim, a mais consolidada do ponto de vista disciplinar, né? E, ao mesmo tempo, a gente, dentro da epidemiologia, pode usar a epidemiologia para fazer vigilância em saúde. Quer dizer, o conhecimento epidemiológico é usado para as práticas de vigilância. E vigilância, quando eu falo em prática de vigilância, eu já estou falando da inserção dessas práticas no sistema de saúde. Então, eu já estou correlacionando a epidemiologia em serviço de saúde. Ou posso usar a epidemiologia para fazer avaliação de impacto de política de saúde ou avaliação de impacto de programa de saúde. Então, eu já estou articulando a epidemiologia com a avaliação. E se eu faço uma análise dos determinantes sociais, por exemplo, do feminicídio hoje no Brasil, por que a gente está vendo esse aumento da incidência de mortes de mulheres por violência doméstica, etc., etc., eu vou analisar as condições de vida, vou analisar as questões culturais, o machismo estrutural, o racismo estrutural, e por aí eu vou. Ou seja, eu já estou articulando a epidemiologia com as ciências sociais. Então, esse diagrama tenta mostrar que essas áreas estão completamente... Depende muito do olhar do pesquisador, quer dizer, da delimitação da pergunta da pesquisa e dos objetivos da pesquisa. Se ele faz ele pode fazer um olhar específico em um estudo epidemiológico de incidência ou prevalência, ou ele pode fazer um estudo de avaliação de impacto, aí já articula uma coisa com a outra, como, por exemplo, o trabalho lindíssimo de Rosana Aquino sobre o impacto do programa da estratégia de saúde da família na redução da mortalidade infantil. Então, já é um trabalho interdisciplinar. Vem Rosana, da atenção básica, e o Maurício foi orientador dela na área de epidemiologia. Entenderam? Enfim, essas possibilidades, esses diálogos interdisciplinares são constitutivos do próprio campo da saúde coletiva. E eu gosto muito desse diagrama do Naumar, porque permite essa reflexão que eu estou fazendo aqui com vocês. Passando para outro diagrama ainda mais complexo, pode passar rapidinho, porque não sei por que ficou essa coisa assim, traque. Mas aí é o que Lígia Vieira construiu no... Aí volta um pouquinho. Isso aí é o esforço de Lígia, uma tentativa, ela mesmo diz assim, uma tentativa de aproximação da arquitetura do campo da saúde coletiva. É super interessante, porque o desenho de Lígia vai além do campo da saúde coletiva. Mostra, eu não vou ter tempo de detalhar isso com vocês, mas mostra as articulações do próprio campo da saúde coletiva com coisas que estão externas ao campo da saúde coletiva. Por exemplo, o chamado campo médico. Olha só, ali, bem no centro. A saúde coletiva nasce da crítica aos movimentos ideológicos de reforma médica. Então, a gente se descolou da própria medicina. Lembrem a construção do nosso Instituto de Saúde Coletiva. Foi exatamente saindo do antigo Departamento de Medicina Preventiva, a partir da crítica epistemológica, teórica e política que nós fizemos, que eu digo nós, os profissionais do campo da saúde coletiva, fizeram aos movimentos ideológicos de reforma, como eu vou mostrar adiante. Então, tem planejamento em saúde. Aí eu digo, é uma área da saúde coletiva. Sim, mas o planejamento em saúde não é exclusividade da saúde coletiva. Eu posso ter um planejamento econômico, eu tenho um planejamento social, eu tenho enfim, a gente tem uma interface, por exemplo, com todo o planejamento urbano, não é? Ou seja, o planejamento não é exclusivo da nossa área. A gente trabalha com planejamento em saúde, mas a gente dialoga com outras, né, vamos dizer assim, vertentes do planejamento governamental que não se limitam ao setor saúde. E por aí vai.
né? Então, vamos passar, ou ciências sociais, o pessoal das ciências sociais dialoga com o pessoal da antropologia, da sociologia, da economia. Isso é o que torna a saúde coletiva uma coisa tão interessante, tão extraordinária, eu acho, do ponto de vista histórico e científico. Nós estamos construindo um novo campo científico, e é o Brasil que está fazendo isso. Não existe isso em outros lugares, as pessoas ficam brincando. É uma jabuticaba, só existe no Brasil. Não é questão só do nome, não é o nome só, não é a questão do nome da gente chamar a saúde pública de saúde coletiva. Muita gente se confunde, acha que são sinônimos. Nananina, não. São coisas bem diferentes. A tradição teórica, né, metodológica e até prática da saúde pública é outra, é diferente. A gente incorporou muita coisa da saúde pública e refuncionalizou. A saúde coletiva é uma novidade do ponto de vista da história das ciências da saúde. E isso não sou eu só que estou dizendo, não. Vou só dar uma dica. Recentemente, eu tive acesso a um artigo do João Arriscado Nunes, que é um pesquisador português que trabalha com Boaventura de Souza Santos. Vocês sabem que Boaventura trabalha nessa perspectiva da chamada ecologia de saberes. Ele discute a ciência pós-moderna, né? O primeiro livro que a gente leu do Boaventura foi exatamente a crítica ao paradigma científico, né, das ciências hegemônicas e a necessidade de uma revolução científica, ou seja, de uma mudança paradigmática no campo das ciências em geral, especificamente no campo da saúde. A meu ver, a construção da saúde coletiva é um exemplo dessa transição paradigmática no campo da saúde. E olha que eu digo isso nas aulas aqui de epistemologia e, de repente, me paro com um artigo maravilhoso do João Arriscado, falando da história da saúde coletiva no Brasil, citando, inclusive, o Jair Nilson, a Lígia, etc., e o Naumar. Lígia foi quem passou para mim esse artigo, e considerando a emergência e o desenvolvimento da saúde coletiva como um exemplo de transição paradigmática e de ecologia de saberes que está se constituindo aqui na periferia capitalista, ou seja, no Brasil, no sul do mundo, né? Com todas as dificuldades que a gente possa ter para produzir ciência nesse país. Enfim, então, estou falando demais, vamos adiante. Ótimo, a gente está adorando. Imagine o quanto essa reflexão, quanto essa é fundamental para vocês se situarem, né, no campo da saúde coletiva, no mestrado e no doutorado aí do Instituto Multidisciplinar de Saúde, no diálogo que vocês podem fazer com os outros programas de pós-graduação em saúde coletiva. Quando nós começamos a saúde coletiva, lá na época, nos anos 70, existiam 6 programas no Brasil. Era o da Fiocruz, o da UERJ, o do Ribeirão Preto, o da USP, qual era o outro em São Paulo, acho que era lá da Preventiva, de Campinas, e nós aqui da Bahia. O nosso mestrado em saúde comunitária foi criado em 73, né? Mas numa perspectiva da medicina comunitária. Então, quando você tinha 6, um era de saúde pública, né? O outro era de medicina preventiva, outro era de medicina comunitária, outro era de medicina social, que era da UERJ. Então, essa discussão foi muito interessante na época da constituição do campo da saúde coletiva, para um nome que cobrisse todas essas diferenças terminológicas e, ao mesmo tempo, evidenciasse uma certa confluência de concepções teóricas, foi saúde coletiva. Quem nomeou o campo? Cecília Donanjo. Foi num documento que Cecília Donanjo escreveu para a CAPES, em 84, que consolidou-se na CAPES o nome Saúde Coletiva, que tinha sido criado na Brasco em 79. Ou seja, hoje são 96 programas. Nós começamos com 6, né? O último levantamento que eu acessei o ano passado, até para mostrar para os meus alunos, é que nós somos hoje, se não me engano, 96 a 97 programas do campo da saúde coletiva. Um crescimento extraordinário. Né? Significa, isso dá a ideia da vitalidade da área e da relevância da pesquisa que a gente faz nessa área, porque se a nossa pesquisa fosse relevante, a gente não teria apresentado um crescimento tão pujante, nem tanta gente teria interesse
em criar programas de mestrado e doutorado em saúde coletiva. Enfim, agora voltando especificamente para a conformação da área ou sub-área de política, planejamento e gestão. Isso aí são os antecedentes, né? Isso aí foi o levantamento que eu fiz com o Jair Nilson no trabalho de 2006. Meu Deus, vai fazer 20 anos. Tem horas que eu me esqueço, viu, Chute? Que eu já vou fazer 70 anos ano que vem, e que vivi esse negócio todo. Meu Deus do céu, eu não tenho horas que eu não acredito. Mas, em 2006, quando a gente escreveu aquele primeiro trabalho, um artigo que a gente publicou na revista de saúde pública da ENSP, nos pediram para fazer um artigo sobre o estado da arte em política, planejamento e gestão. Aí Jair Nilson, né, que é mais antigo do que eu, foi buscar os antecedentes e lembrou, né, que quando ele era menino, o que se tinha no país, né, era lá nos anos 50, era administração hospitalar. É lógico, é compreensível isso, porque se lembra, vocês assistiram aquele filme da história das políticas de saúde no Brasil, né? Que é a Fiocruz. Todo mundo conhece aquele filme maravilhoso que a gente passa para os alunos de graduação. Foi exatamente nos anos 50 que se consolidou a rede hospitalar pública dos antigos institutos de aposentadorias e pensões, e principalmente no Rio de Janeiro, que era a sede, né, da Previdência Social, dos institutos de Previdência Social naquela época. Então, compreensível que aí as primeiras pós-graduações, né, vamos dizer assim, na nossa, que antecederam a própria constituição do campo da saúde coletiva, fosse a administração hospitalar. E existe até hoje. Até hoje a gente tem cursos de administração hospitalar e eu nem sei quantas centenas de cursos de administração hospitalar a gente não tem hoje no país. Até eu já dei aula, sabe aonde? No curso de administração hospitalar do SENAC, aqui em Salvador. O SENAC, me chamaram para dar aula de planejamento no curso de administração hospitalar. Quer dizer, não é só a universidade que faz administração hospitalar, os hospitais privados também fazem curso de administração hospitalar e algumas outras organizações públicas que mantêm serviços próprios, como o CACI, também fazem curso de administração hospitalar. Enfim, a administração hospitalar é uma sub-área, vamos dizer assim. Mas isso tem a ver com saúde coletiva? Tem, né? Na medida em que a gente discute sistemas de saúde, vejam só, e o hospital faz parte da rede de serviços de saúde, e hoje em dia a gente pode ter como objeto de pesquisa na área de política, planejamento e gestão de saúde, por exemplo, as PPPs, as OS, as novas modalidades de gestão hospitalar que estão sendo incorporadas ao SUS. Então, não foi uma coisa que ficou lá atrás, não é? Ou seja, a gente redefiniu, né, no campo da saúde coletiva, redefinimos os objetos, não nos interessa ensinar ao setor privado como administrar bem um hospital privado, mas nos interessa problematizar a privatização da gestão dos hospitais no SUS. E aí a gente tem uma Isabela Pinto, uma Laíse Andrade, nossa colega aqui, que fez sua tese de doutorado sobre a parceria público-privado e estudou como estudo de caso o Hospital de Subúrbio, em Salvador. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, esses antecedentes não são fósseis, né? Eles estão lá atrás, vêm de lá de trás, mas ao longo desses 50, 60, 70 anos, eles foram redefinindo-se do ponto de vista teórico e metodológico. A mesma coisa com o planejamento, que surgiu lá atrás, todo mundo sabe disso, vocês já estudaram isso aí no mestrado e talvez até na graduação. O planejamento em saúde surgiu lá na União Soviética, planejamento estatal, né, com a Revolução de 17, com o Plano Marshall na Europa, mas chegou à América Latina a partir da CEPAL, no pós-guerra. E na saúde só começou com o método Sendis-OPS já nos anos 60. Tudo tem uma história. É importantíssimo a gente conhecer a história. Não é à toa que Lígia defende a abordagem sócio-histórica das políticas de saúde, para a gente contextualizar a sociedade, as relações de poder e o momento histórico em que determinadas coisas foram construídas, né? E como elas permaneceram ou não, foi como elas se transformaram ao longo do tempo. O planejamento é um exemplo belíssimo. A gente, né,
primeira leitura que eu fiz sobre planejamento, um texto do Jair Nilson também, o movimento pelo planejamento em saúde na América Latina, que ele faz esse histórico, desde o método CENDES-OPS ao documento do CPPS, Centro Pan-Americano de Planejamento em Saúde, que é do Chile, de 75, né, até chegar ao planejamento estratégico e situacional, que até hoje nós trabalhamos. Se vocês entrarem no site do Ministério da Saúde hoje, como eu fiz essa semana, e baixar o Plano Nacional de Saúde, elaborado agora na gestão da Nísia, vocês vão ver que a metodologia de elaboração do plano é uma adaptação, um aperfeiçoamento do planejamento situacional elaborado pelo Carlos Matos e que foi incorporado no Planeja SUS na gestão do Lula II, em 2006. Então, temos os cadernos do Planeja SUS com toda a incorporação da perspectiva situacional do planejamento. Então, não ficou lá atrás, ele vai sendo reconstruído, aperfeiçoado, redefinido, e às vezes até esquecido, né? Quando muda a conjuntura política e aparecem os outros gestores, aí muita gente se esquece da história e começa a tentar começar tudo do zero, o que é um horror, não ia dizer até um nome feio, mas é uma coisa horrorosa esquecer, né, as experiências que nós acumulamos. Parece até Cazuza, né? A música de Cazuza que ele fala disso, do cemitério, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder, e por aí, né, destruindo tudo que a gente tentou construir. Mas, enfim, vamos voltar. Já nos anos 80 e 90, já com a construção do SUS, a área de gestão passou a ser mais, vamos dizer assim, valorizada. Então, a gente tem a área que vem lá da administração hospitalar, administração sanitária, planejamento em saúde, e chegamos à gestão. E, finalmente, dos anos 2000 para cá, uma diversificação interessantíssima de temas e de objetos, né? Bebendo, de um lado, da economia da saúde, do outro lado, da revolução digital, hoje se fala de saúde digital, né? Por conta exatamente do avanço extraordinário da tecnologia de informação e comunicação, né? Nos últimos anos. Enfim, então, aqui do lado dessa linha do tempo, eu estou mostrando quais vamos dizer assim, as disciplinas com que a gente dialoga. Então, isso exige da pessoa que está fazendo um mestrado, um doutorado na área, uma abertura de cabeça muito grande, porque a gente tem que saber um pouquinho de administração, de economia, de ciência política, né, de sociologia, de antropologia, de filosofia, de direito. Olha que coisa incrível, ninguém vai ficar sabendo tudo isso, mas quando a gente vai mapeando a produção científica, que é o que eu vou mostrar em seguida para vocês, a gente observa que esses diálogos interdisciplinares estão acontecendo o tempo todo. Então, se a gente pega, por exemplo, o trabalho da Lenir Santos, né, que estuda a legislação sanitária. Então, ela está dialogando com o pessoal da área de direito, ou o pessoal da vigilância sanitária, que trabalha com direito sanitário. Ou se pega um trabalho da Érica Aragão, né, ou do Luiz Eugênio Souza, que está dialogando com a economia da saúde. Eles são até da Associação Brasileira de Economia da Saúde, que já existe também. Pode encontrar um trabalho de Ricardo Teixeira, né, da nossa área, que dialoga com a teoria da comunicação, né? Ou com filosofia, se pegar, ler um texto de Ricardo Aires está dialogando com a filosofia e citando lá o Heidegger, imaginem vocês, ou se vai ler um texto do Javier Uribe, ele está citando Habermas, que vem lá da filosofia também. Ou seja, né, para sair um pouco do nosso quintal aqui da saúde coletiva, mas a gente aqui do uísque, mas aqui no uísque a gente vê isso. A Mônica Nunes trabalha com política de saúde mental e dialoga com antropologia para estudar os CAPs. A Lígia Vieira orientou tese sobre nutrição do Jamassi na perspectiva burguesiana. A Marcele Paim estudou os observatórios dialogando com a teoria da comunicação. Ledinar dialoga com o direito sanitário. É difícil.
Cada autor, cada pesquisador tem que escolher, entendeu? Escolher o seu problema, né, que é o principal, escolher, ou seja, seu tema, o problema que quer investigar. Estou dando essa dica para vocês. E os autores com quem quer dialogar. Eu, por exemplo, continuo dialogando até hoje, né, Daniela? Com Marx, com Gramsci, entendeu? E com Mário Testa, e com Carlos Matos. Quer dizer, eu li muito Foucault quando eu tive que decifrar a tese do Aroca, mas vocês não veem nenhuma citação do Foucault nos meus textos, embora eu ache Foucault admirável, né? Não gosto lá muito de Bourdieu, mas tive que usar Bourdieu na época lá da minha tese de doutorado para falar de campo científico. Ou seja, aviso aos navegantes, vocês que estão entrando, né, ou já estão se consolidando nessa área, percebam que vocês têm um oceano de possibilidades, né, de leituras, de aprendizado, de diálogos interdisciplinares, que é o que torna nosso campo tão extraordinário. Vocês veem que eu sou fascinada pela saúde coletiva e pela história da produção científica na nossa área. Exatamente por isso. Pode passar, que eu estou mostrando para vocês. Pode passar. Então, já falei disso, dessas séries antigas, né, desses livros. Teve isso, foi Jair Nilson que foi mexer lá na estante dele, achou essas coisas bem antigonas. Entendeu? Aí, já com a construção da saúde coletiva, vocês já conhecem essa história, todo mundo já leu o livro da Lígia, como foi que se constituiu o campo, não vou falar disso, né? Ao mesmo tempo, né, nasceu da crítica, né, vamos dizer assim, aos movimentos ideológicos e do engajamento político no movimento da reforma sanitária. Então, é também uma coisa muito interessante, porque a constituição da saúde coletiva não é simplesmente no âmbito acadêmico. A saúde coletiva, vamos dizer assim, ela se consolidou na medida em que se vinculou organicamente à luta pela reforma sanitária e pelo SUS, que gerou, né, a criação da Abrasco e hoje essa expansão extraordinária dos programas da área. Pode passar. Eu quero reforçar alguns estudos, vamos dizer assim, que são icônicos, né, o termo que se usa, né, são autores que são icônicos, sem os quais não se pode deixar, né, nenhum aluno de pós-graduação pode deixar de ler esses autores. Eu sempre pergunto, né, Daniela, quando o pessoal chega na minha, você já leu o livro da Cecília Donan? Você já leu o livro do Aroca? Porque não é possível vocês entrarem na saúde coletiva sem lerem esses clássicos. Não é? O clássico, como diz o Ítalo Calvino, é um autor que sempre, nunca acaba de dizer o que tem para dizer. Um livro clássico é um livro que toda vez que você lê, você tem alguma coisa a mais para pensar. Porque você mudou. O livro pode ter permanecido até lá igualzinho, congelado, como foi publicado em 75. Mas a partir da sua mudança enquanto leitor, ao voltar para um livro que foi escrito lá e que se constituiu como um clássico, ou seja, ele não perdeu sua, vamos dizer assim, seu vigor, né? Sua potência, como se usa hoje em dia, sempre nos ajuda a repensar o que a gente já pensa que sabe. Repare, aí eu estou citando Foucault. Uma vez perguntaram a Foucault numa entrevista, sempre eu gosto de citar isso também, por que ele se interessava por tantos assuntos diferentes, né? Estudou as prisões, estudou a saúde mental, os asilos, estudou a clínica, estudou as ciências sociais, lá nas Palavras e as Coisas. Aí a resposta dele é maravilhosa, eu usei como epígrafe de um dos meus livros, porque eu queria saber se eu podia pensar diferente do que eu já pensava. Ou seja, isso nos torna pesquisadores. A possibilidade de inovar, de pensar diferente aquilo que a gente já pensava. A gente não se contentar nunca com o que a gente aprendeu, mas sempre tentar aprender um pouquinho mais. E a gente aprende a fazer pesquisa fazendo, aprende a pensar sobre temas diferentes quando a gente abre a mente para absorver novos conhecimentos, né? Novos problemas. Como agora eu estou estudando a questão da crise ambiental, não é? Estou entrando na crise ambiental. Estou lendo sobre ecossocialismo. Imagine, para enfrentar a crise ambiental não pode ser com
manutenção do capitalismo fóssil. Hoje mesmo, na Folha de São Paulo, tem um artigo sobre o dilema do governo Lula: defender o ambiente ou buscar, né, se fortalecer no campo da investigação petrolífera. São incompatíveis isso. São incompatíveis. O capitalismo, a utilização de petróleo, né, como fonte energética para a manutenção da economia capitalista está levando o ambiente a esse nível de degradação. Enfim, então, sugiro depois outros livros para vocês lerem. Então, vamos voltar a esses clássicos. É importantíssimo ler o livro da Cecília Donângelo, principalmente o segundo, Saúde e Sociedade, que é um livro que funda a problemática do campo da saúde coletiva. Ou seja, ela rompe, né, há uma ruptura epistemológica com o paradigma biomédico, que diz a medicina não é a arte e a ciência de curar. A medicina é uma prática social, que utiliza conhecimentos científicos, mas que tem, né, fundamentalmente, uma determinação que é econômica, social e política. Ela não se apresenta da mesma forma em todas as sociedades. Depende da forma como ela se insere organicamente na sociedade X ou Y ou Z. Então, ela analisando a inserção da medicina no modo de produção capitalista, em sociedades capitalistas, ela analisa essas determinações econômicas, políticas e ideológicas. É um livro clássico. O outro livro clássico pode passar é a tese do Arouca, né, que foi publicada, a tese dele foi de 75, pode passar. Aí, olha o Arouca aí, nosso, vamos dizer assim, líder, né, a liderança do campo da saúde coletiva e da reforma sanitária, né? Então, ele publicou a tese dele em 75, né, sobre o dilema preventivista, mas o livro só foi publicado mesmo em 2003, para vocês terem ideia da dificuldade que foi a comunidade científica assimilar a análise do Arouca. A tese dele quase não era defendida lá na Unicamp, né, porque ele usava o marxismo, né, em pleno regime militar, né? A Cecília usou também, usou Gramsci, inclusive, né? Mas a Cecília defendeu a tese dela de livre docência na USP, né? Que era, não é, como é até hoje, a melhor universidade brasileira e talvez até do hemisfério sul, né? E mais aberta do debate sobre as ciências sociais. Teve a orientação de um orientador que era da área de sociologia, do Luiz Pereira. Mas o Arouca não, o Arouca era médico, a Cecília era socióloga, então, um médico trabalhando com Foucault e com marxismo, quase que é o Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de Campinas, não aprovava a tese dele, porque era muito esquisito, muito diferente. Enfim, e, no entanto, foi fundamental para a gente romper, né, com a proposta preventivista, mostrando que no Brasil isso não ia funcionar, porque a medicina preventiva nasceu como uma proposta da Associação Médica Norte-Americana, contrária à reforma sanitária nos Estados Unidos, ou seja, contrária à constituição de um sistema universal de saúde, como tinha acontecido na Inglaterra em 1948. Os médicos americanos liberais, né, ligados ao empresariado médico, não queriam que o Estado americano fizesse uma reforma e constituísse um sistema nacional de saúde. A resposta deles, ou seja, a contra-resposta deles à possibilidade de uma reforma do sistema de saúde americano foi a medicina preventiva. E a gente vai incorporar isso simplesmente pela nossa posição de país subalterno ao imperialismo americano, e copiar os departamentos de medicina preventiva nas nossas faculdades de medicina, achando que formando os médicos com a visão preventivista ia resolver nossos problemas de saúde. Nananina, não. A Arouca disse, nananina, não. A gente tem que fazer a crítica à medicina preventiva e pensar nossa reforma sanitária. Olha que coisa fantástica. E até hoje os americanos não fizeram lá o sistema deles, hein? A Hillary Clinton tentou, o Obama tentou, o Joe Biden esqueceu, e agora vamos ver se a Kamala Harris vai investir lá na expansão da atenção básica, pelo menos, para atender os 40 milhões de americanos que não têm plano de saúde e que ficam dependendo do Medicare e do Medicaid.
Então, vamos lá, coisa séria, né? A gente está falando da relação entre a saúde, as práticas de saúde, não só a prática médica, mas o sistema de saúde com a sociedade onde se insere. Então, esses livros de Cecília Donângelo e de Arouca, pode passar, são essenciais para todo mundo que está entrando no campo da saúde coletiva ou que quer fazer pesquisa especificamente em política, planejamento e gestão. Então, aqui são alguns dos estudos que esses autores icônicos, a Cecília e o Arouca, estimularam, né, pela própria coragem, vamos dizer assim, que eles tiveram de romper com o paradigma anterior. Então, a gente tem aí trabalhos que vocês devem conhecer, como o da Sônia Fleury, né? A Sônia, até hoje, né, eu devia ter trazido de casa, ela é uma das intelectuais mais importantes da nossa área. Ela publicou, em 2018, um livro sobre teoria da reforma sanitária, trazendo as publicações dos novos pesquisadores, como Tiago Silva e tal, gente que está problematizando as estratégias do movimento da reforma sanitária, convidou Jair Mills para escrever um capítulo, inclusive, nesse livro. Então, tem os outros textos também da Silvia Guesmo, da Sara Escorel, e até chegar à tese de doutorado do Jair Mills, em 2008, um monte de estudos sobre a construção do SUS, e aí, né, uma imensidão de estudos, porque o processo de construção do SUS gerou todo um desdobramento da pesquisa. A gente que só estuda financiamento, gente que só estuda relação público-privado, gente que estuda a questão dos modelos de gestão, gente que estuda os modelos de atenção. Então, quando vocês pegam, por exemplo, o livro, né, Teoria e Prática da Saúde Coletiva, que já está em segunda edição, foi lançado em 2023. Olha, o sumário, né, do livro, vocês vão encontrar um conjunto de autores super novos, né? Pessoas que lá atrás, né? Quem falava de financiamento era o Solon Viana, né? Era a Silvia, como é o nome dela, a argentina, que trabalhava na Fiocruz, Silvia Porto. Hoje não. Você tem o Lucas Andrietta, um menino fantástico, que está lá trabalhando na USP com o Mário Schaeffer. Você tem os trabalhos da Lígia Bahia, do Mário Schaeffer, ou seja, tem toda uma geração de novos pesquisadores da nossa área que vão muito além daqueles os mais antigos. Aí são os mais antigos, né? Eugênio Vilaça Mendes, Emerson Merri, todo mundo aposentado. Javier Uribe Rivera, Luiz Cílio, Rosana Onoco, que, aliás, não está aposentado, foi até ex-presidente da Abraço, mas, enfim, esses são os textos mais antigos, pode passar. Mas, a partir desses antigos que eu usei para caracterizar as linhas, pode passar, de pesquisa, vocês vão encontrar um monte de publicações novas. Aí eu já tenho todo esse levantamento a partir de 2011, 2018, ou seja, eu tenho feito essa linha do tempo, tentando identificar as ramificações, vamos dizer assim, dessa grande árvore de conhecimentos da área de política, planejamento e gestão. Pode passar. É muito interessante. Eu tenho feito isso a partir... Aí, temas e questões de 74, 79, 80, 86, 2003, 2010. Aí eu vou deixar esse PowerPoint com vocês podem usar como referência para buscar autores. Por exemplo, eu estou trabalhando com saúde da família, então eu vou entrar no Cielo, no portal de periódico da CAPES, eu vou botar lá como descritor saúde da família, estratégia de saúde da família, e aí vem uma enxurrada de autores. Então, atenção básica, né? Atenção primária, atenção básica. Se eu estou trabalhando com gestão do SUS, aparece um outro conjunto de autores. Enfim, é isso que a gente tem feito, pode passar. É necessário que todo mundo que está pensando em desenvolver seu projeto de pesquisa comece com a revisão bibliográfica. Isso aí vocês sabem, né, tão bem quanto eu. Os professores de vocês devem estar chamando a atenção da necessidade de vocês começarem toda a elaboração de um projeto de pesquisa com a chamada revisão bibliográfica, pode ser integrativa, narrativa, sistemática, etc., utilizando hoje, né, técnicas muito mais, vamos dizer assim, sofisticadas do que eu usava há não sei quantos anos atrás, de usar planilha Excel. Hoje as pessoas estão usando Ryan, estão usando outras tecnologias que facilitam a classificação dos artigos, mas, de todo modo, vocês têm que começar fazendo
esse levantamento bibliográfico sobre o tema em questão. Isso é o que eu insisto com meus alunos. Agora mesmo eu estou com uma aluna nova, olha só que interessante. Ela quer estudar a percepção dos estudantes migrantes da UFBA sobre a vinculação à universidade. Aí não é no ISCA, essa é uma pesquisa lá do IAC. Quando vocês me apresentaram, disseram que eu também estou lá na pós-graduação do IAC, que são os estudos interdisciplinares sobre a universidade. Então, a primeira coisa é ela fazer um levantamento sobre migração. Migração e saúde é hoje um dos temas mais críticos no mundo. Nós temos milhões e milhões de pessoas. O último levantamento que eu fiz é que tinham 22 milhões de pessoas fora de seus locais de origem, e hoje isso já está aumentando mais com a guerra da Ucrânia, com a guerra da faixa de Gaza, com a crise climática. E esses alunos, esses meninos estão chegando no Brasil. E muitos que estão chegando no Brasil estão sendo incorporados nas nossas universidades, filhos de imigrantes. Então, tem dificuldade com língua. Então, o Ministério das Relações Exteriores criou uma cátedra, chamada Cátedra Silvio de Mello, em homenagem àquele diplomata brasileiro que foi morto no Iraque, que é responsável por orientar as universidades a como lidar com essa população de alunos migrantes. E essa menina, que é da assistência estudantil, ela trabalha aqui na assistência estudantil, ela identificou que nós temos hoje uns 20 e tantos alunos que vieram da Venezuela ou da África e que estão na universidade e que precisam de um certo apoio, porque estão em condições de vulnerabilidade social. E ela quer estudar esse fenômeno, né, da migração. Enfim, ou seja, eu nunca tinha estudado isso sistematicamente através do estudo de Verônica, é o nome dela. Eu vou aprender, né, porque ela vai fazer o levantamento bibliográfico, ela vai trazer para mim o material e nós duas vamos sentar para analisar esse material. Então, a mesma coisa, se for o que for, saúde mental, saúde da criança, saúde da mulher, saúde do adulto, saúde da família, população quilombola, a gente está com um aluno aqui no ISC hoje estudando a questão do movimento pela saúde quilombola. Ele participa, né, ele da CONAC, que é a Confederação Nacional de População de Quilombos, e ele veio fazer o mestrado, e agora está fazendo um doutorado, para estudar a proposta política da CONAC com relação à saúde quilombola. Fantástico, lindo o trabalho. Matheus Brito, nosso aluno aqui do doutorado. E por aí vai. Então, vamos lá, programas médicos, mais médicos pelo Brasil, e todo mundo estudou mais médicos, tem mais gente estudando. Enfim, a pandemia, a própria pandemia, os efeitos da pandemia sobre, por exemplo, a questão da vacina. Estou agora orientando um trabalho aqui de Raquel, que vai estudar o debate político em torno da produção, aquisição e distribuição de vacina no contexto da pandemia da Covid. E é uma confusão danada, porque tem os laboratórios internacionais e laboratórios nacionais, o negacionismo do governo Bolsonaro na época da vacina, a posição do Conselho Federal de Medicina e a posição da Frente pela Vida, que defendia, evidentemente, a vacinação. Ela está fazendo esse estudo, imagina, é uma análise política do debate em torno da produção, aquisição e distribuição de vacina no período de 2020 a 2022. Eu estou super animada com o trabalho dela. Ou seja, cada tema que aparece, quer dizer, a realidade vai nos impondo novos temas, novos desafios, e a gente vai tratando de atualizar nossas pesquisas. Vamos passando, né? Então, aqui é só um levantamento que eu fui fazendo ao longo do tempo, juntamente com meus alunos. Se vocês forem ver os capítulos que eu publiquei, é com Washington Abreu, com Marilúcia Bonfim, com Marcelo Rocha, com Jamile Santos, todos os alunos meus de mestrado e doutorado, que iam fazendo os levantamentos bibliográficos e eu sentava com eles para sistematizar vamos dizer, a linha do tempo da produção científica na área. Pode passar. Pronto, aí é só uma síntese. Nossa área hoje tem um monte de linha de pesquisa. Cada um de vocês pode se situar numa linha dessa. Já pensou? Quero estudar somente avaliação, ou quero estudar educação e comunicação em saúde, ou vou trabalhar com legislação sanitária, ou vou trabalhar com gestão, ou com modelo de atenção, ou com participação e controle social, que é um tema antigo, mas que permanece atual. Alguns temas são emergentes, outros temas são antigos, como eu dizia, permanecem atuais.
O tema da participação e do controle social do SUS tem mais de 40 anos que se produz sobre isso. Recentemente, Jair Nilson publicou um artigo revisando a produção sobre participação e controle social no SUS. Acho que foi do ano passado que ele publicou isso. Pode passar. Já estou caminhando para o final. Aí são mais alguns livros, né? São sugestões para leitura. Livros em que pesquisadores da área de saúde coletiva, especificamente planejamento e gestão, montaram seminários, né, convidando pessoas para fazer esse balanço. O livro lá de cima, Política, Planejamento e Gestão, foi organizado pelo pessoal da Fiocruz, a Tatiana Vargas, a Cristiane Machado, né, a Creuza Azevedo, são pesquisadoras da área de política da ENSP. Então, elas montaram um seminário, convidaram Lília Blima, me convidaram Rubem Matos, da UERJ, enfim, então fizeram esse seminário, desse seminário gerou-se esse livro. Esse outro aqui, ó, o observatório, foi organizado por mim, porque é com os pesquisadores daqui do ISC, mostrando a nossa contribuição. E esse vermelhinho foi organizado pela Liliana, aqui do ISC, com o Ricardo Aires, também discutindo a produção do Ricardo Bruno, que é outro autor icônico, né? E foi muito interessante, esse livro é muito interessante, porque tem os textos de Ricardo e a análise atual sobre os textos de Ricardo. Assim como o livro do Aroca também tem os trechos do Aroca e a reflexão de alguns autores sobre a produção de Aroca. Então, eu estou mostrando que esses textos têm que estar na biblioteca de vocês, esses livros têm que estar. E hoje já está tudo em PDF, no Cielo Books, viu? Então, não vão nem gastar muito dinheiro. Vão baixar os livros e botar lá na pastinha no computador de vocês. Podem passar. Tem vários outros interessantes para quem... Olha quanto livro interessante. Esse de atenção primária é lindo, gente. É muito lindo esse livro. É enorme, enorme. Né? Mas tem, sabe, cada capítulo maravilhoso. Para quem estuda atenção primária, não é, Daniela? Esse livro é fundamental. Assim como o livro do Eugênio Vilaça sobre redes. Todo mundo fala de redes, a pesquisa da Ana Luísa Viana, né, o grupo Redes, né, o grupo dela maravilhoso, né, Região e Redes, lá de São Paulo, e tem aí esse livro do Eugênio, que é enorme também, fazendo toda uma revisão da produção internacional sobre redes de saúde. Aí, alguns livros lá para quem trabalha na área de subjetividade, tá, e da Marilene Castilho, com quem eu trabalhei lá nos anos 90, uma pessoa maravilhosa, que é da área de psicologia social, e as revistas da nossa área, Ciência e Saúde Coletiva, a revista Saúde e Sociedade, a revista do SEB, Saúde em Debate, são as fontes, né, onde a gente pesquisa sobre a produção científica da nossa área. Pode passar. É uma imagem, né, vale mais do que 1000 palavras, né? E para fechar essa apresentação, que eu já estou falando demais, eu queria reforçar a leitura do texto de Monique Espiridião, sobre a literatura internacional. Na verdade, essa reflexão começou aqui no nosso observatório, quando Jair Nilson estava orientando a tese de doutorado de Federico, um argentino, como é o nome dele? Federico é o sobrenome. Federico. Ele estava estudando... Isso, exatamente. Ele estava estudando a obra de Mário Testa. E foi aí, nessa época que o Federico estava aqui com a gente estava discutindo a diferença entre análise de políticas e análise política. Olha só, está aí, né? Análise de políticas, que vem lá da ciência política, entendendo as políticas como policy, né? Em inglês, policy, né? E análise política como análise do processo político, ou seja, política como politics. É interessante que em inglês existem 3 palavras diferentes: policy, politics e polity. Polity diz respeito às instituições políticas. Por exemplo, quem estuda CONAS, quem estuda o Ministério da Saúde, ou seja, entra na análise institucional, pode estar trabalhando com a polity, ou as leis, etc. Nós queremos estudar
ou políticas específicas. Vou dar exemplo, eu orientei um trabalho sobre a política de saúde LGBTQIA+, do Gelson Macedo. Ele estudou o processo de formulação da política de saúde LGBTQIA+. Então, ele usou o neoinstitucionalismo como referencial teórico, porque é o neoinstitucionalismo histórico, que vem lá da ciência política, não é da saúde coletiva, que nos ajuda a entender o chamado ciclo da política: formulação, implementação, avaliação, formulação, implementação, avaliação. E ele queria estudar como se deu o processo de formulação da política de saúde da população LGBT no SUS. Então, esse referencial ajuda a gente a entender os atores, as agendas e o processo de elaboração da política, da formulação, ou seja, as propostas que são incorporadas e as que são desprezadas. Então, é um referencial teórico, está ali, da análise de política, que está sendo muito utilizado no Brasil, inclusive pelo pessoal da Fiocruz, a Tatiana, né, aquele pessoal que eu citei. Eles têm 2 livros, vamos dizer assim, revisando ela com o Rubem Matos, depois ela com outros autores, revisando a contribuição das diversas vertentes do neoinstitucionalismo para a análise de políticas. Aqui na UFBA, quem estudou isso foi a Isabela Pinto. A Isabela foi aluna de Celina Souza, da Escola de Administração, que trabalha nessa linha do neoinstitucionalismo, e a tese de doutorado de Isabela utiliza o neoinstitucionalismo para estudar como a proposta de OS entrou na agenda do governo estadual na Bahia, na gestão de Paulo Souto. Está claro, né? Ou seja, a depender do seu objeto, você escolhe o referencial teórico que mais se ajusta àquele objeto, que elucida melhor as características desse objeto. Então, eu não sou fundamentalista com nenhuma dessas abordagens. Eu acho que elas têm que ser escolhidas pelo pesquisador a depender do seu objeto, sua pergunta de investigação. Então, Isabela queria saber como foi que essa discussão das OS entrou na agenda do governo estadual. Quem trabalha com construção de agenda é o neoinstitucionalismo, então ela não adiantava ela ir trabalhar com marxismo, que não ia dar resposta para ela do ponto de vista teórico. Ia fazer um caminho muito complicado dentro do marxismo até chegar, imagina, até chegar a essa história da incorporação das OS na agenda do governo Paulo Souto. Com o neoinstitucionalismo ficou mais fácil, e ela pôde sistematizar a análise documental e as entrevistas que ela fez, inclusive com os secretários, na época, o secretário de administração do governo estadual. A tese de Isabela é maravilhosa, podem também ler como um bom exemplo da aplicação dessa primeira vertente do neoinstitucionalismo na análise política de saúde. A segunda vertente é essa que a Lígia Vieira tem contribuído para consolidar aqui no ISC, que é da sociogênese de políticas. A Lígia fez o pós-doutorado dela no Canadá, se interessou pelas leituras de Bourdieu, foi para a França, fez um estágio lá na França, no centro de pesquisa com o Pinel, trouxe o Pinel aqui para a Bahia para dar umas aulas e tal. O livro dele foi publicado em português, e ela tem um grupo de pesquisa que aprofundou o estudo sobre a sociologia reflexiva do Bourdieu, vários livros e textos do Bourdieu, e tem aplicado esse referencial com os exemplos que eu dei da tese de Jamassi, mas também uma tese magnífica da Sandra Garrido sobre a política de saúde bucal, ou seja, a construção da política de saúde bucal no governo Lula. Não, aliás, Sandra foi sobre a AIDS, e a de Thaís Aranha, sim, também orientada por Lígia, da política de saúde bucal. Então, são 2 exemplos muito interessantes de utilização desse referencial bourdieusiano na análise de política de saúde. E a terceira vertente é aqui, Jair Nilson, eu, Federico, e outros autores aqui do ISC, né? A gente tenta desenvolver, que é na perspectiva marxista, utilizando fundamentalmente Marx, Gramsci e Mário Testa, que é um gramsciano, e Matos. O que Matos tem de gramsciano? Que Matos não era só gramsciano, Matos fez toda uma síntese teórica muito eclética entre fenomenologia
e estruturalismo, mas, de todo modo, muita coisa da produção de Matos eu considero próxima da abordagem marxista da análise do poder. Enfim, então pode passar. Isso está no pós-fácil do livro do Federico, né? Você está com o livro do Federico aí. Essa classificação que eu estou apresentando aqui não é exclusiva. Se vocês pegarem um livro lá do pessoal da Fiocruz, eles apontam outras abordagens, por exemplo, a abordagem historiográfica ou a abordagem Foucaultiana. Aqui no ISC, quase ninguém não trabalha com Foucault. Não trabalhamos com Foucault. Não sei por que ninguém aqui se interessou. Mesmo historiograficamente, quando, por exemplo, tivemos um historiador aqui para trabalhar com Lígia puxou esse historiador para trabalhar na abordagem sócio-histórica do Bourdieu. Ou seja, tem outras possibilidades de análise. Vale a pena dar uma olhada no livro do pessoal da Fiocruz. Mas essas três, segundo a pesquisa de Monique, são as mais, vamos dizer assim, são as mais utilizadas. Aqui o exemplo, né, do livro que eu falei da Tatiana, né, pode passar, não vai dar tempo de eu contar para vocês, mas esse livro é muito interessante, está em PDF também, publicado lá pelo Instituto de Medicina Social, e esse outro livro dela também, com o pessoal, são elas três maravilhosas professoras já da Fiocruz, que fazem toda essa revisão da contribuição das ciências políticas para a análise política de saúde. Pode passar. E vem lá dos Estados Unidos, não é marxismo, é outra perspectiva. Quem defende o neoinstitucionalismo considera, e eu acho até esse argumento válido, está dentro do meu ecletismo, né, de que o neoinstitucionalismo veio complementar aquilo que o marxismo não dava conta, que era a análise das instituições. Os conceitos marxianos, ou marxistas, ou marxianos, são bastante amplos: Estado, sociedade civil, partido político, movimentos sociais, e não analisa instituições. Mário Testa se interessou pela análise das instituições, inclusive tem um texto muito interessante sobre organizações hipercomplexas, né? Mas o pessoal, os americanos, né, essa vertente mais americana, trabalhou muito com a ideia das instituições, do Estado. Como é que a sociedade influencia, não é, o Estado, as instituições governamentais, nem falo de Estado, as instituições governamentais do governo, a desenvolverem políticas públicas. Isso aí já é outra coisa interessante, a diferença entre Estado e governo. Na perspectiva institucionalista, eles trabalham muito com governo. Na perspectiva marxista, a gente trabalha muito com o conceito de Estado. Estado é mais do que governo. Então, entre Estado e governo, a gente tem toda uma discussão sobre regimes políticos. É muito interessante. Eu aprendi isso lendo Luiz Pereira, que é no pós-fácil do livro da Cecília Donanjo. Ele diz: olha, o Estado é uma categoria geral e abstrata. A gente pode concretizar trabalhando com Estado capitalista, Estado brasileiro, né? Por exemplo, vai concretizando. O regime é um regime político. Por exemplo, o regime autoritário, que durou no Brasil 22 anos. Então, era o mesmo Estado, diversos governos, mantendo o mesmo regime. Então, o processo de democratização é uma mudança de regime, mas não uma mudança de Estado. O Estado brasileiro continuou sendo um Estado capitalista, que representa toda uma correlação de forças e, hegemonicamente, ele é controlado pelas forças mais conservadoras e autoritárias existentes no país, mesmo nos governos ditos de centro ou de esquerda. E, olha, essa distinção é importante, porque você vê mesmo um governo como o governo Lula, por exemplo, o governo Dilma, etc., agora nem pensar, porque esse governo nem é uma frente, né, centro democrática. Mas mesmo no momento do governo de 2003, que se dizia governo de esquerda, não é, porque o Estado permanece um Estado capitalista e a hegemonia ainda é exercida pelas classes e frações de classe dominantes. O exemplo maior agora é o agronegócio. O agronegócio pautando a própria reação do governo, não ação, reação do governo Lula à crise ambiental. Impressionante isso. Mas voltemos, né? Então, aí está o diagrama do ciclo da política,
que também vocês podem encontrar no livro Teoria e Prática da Saúde Coletiva, está ali, né? É um capítulo escrito exatamente por Lígia Vieira, Tatiana Vargas e Isabela Pinto. Pode passar. E agora, segunda vertente, aí está o Bourdieu fazendo essa pose de grande pensador. Eu acho essa foto de Bourdieu assim, ótima, porque é bem francês, né? Bem blasé, assim. Olha a pose dele. O Pinel e a Liginha. Então, é o trio aí que pauta, né, as pesquisas nessa linha da sociogênese das políticas. Muito interessante também. Eu li recentemente não, ano passado, fui da banca de uma tese belíssima de Ana Maria Freire, orientada por Sônia Chaves, aqui no ISP. Linda, sobre a implementação da política de saúde bucal no Brasil, no governo Lula e Dilma. Ela parte da perspectiva bourdieusiana e dialoga com a vertente marxista. É linda a tese. Eu recomendo a todos os meus alunos para lerem a tese da Ana, para ver como ela foi criativa ao construir um referencial teórico e a estratégia metodológica dela, articulando esses referenciais. É muito bonito. Ana Maria Freire, podem procurar no repositório da UFBA. E, finalmente, pode passar a vertente marxista, pode passar, aí são trechos do Bourdieu, do Mário Testa e o nosso, né, Jair Nilson Paim. Acho que são as pessoas que representam aqui, pelo menos aqui na nossa área, essa vertente. O Jair Nilson continua marxista, gramsciano, inclusive, eu digo continua porque muita gente que era marxista lá no início da reforma sanitária passou por um processo que a gente chama de transformismo, né? O próprio Jair Nilson aponta isso num dos capítulos que ele publicou no livro da Lígia, né? Diz que a vertente crítica da reforma sanitária muitas vezes se moldou às limitações das conjunturas mais recentes. O Jair Nilson não, ele continua gramsciano, trabalhando com conceitos como hegemonia, intelectuais orgânicos, transformismo, a ideia de revolução passiva, que é um dos últimos conceitos gramscianos que ele incorporou nas análises dele sobre a reforma sanitária. Por aí você vê, pelo uso de determinados conceitos, vocês conseguem identificar os autores. Você pega um texto, está lá, agenda, formulação de política, ciclo da política, é neo-institucionalista. Você pega um outro texto, uma outra tese, encontra agentes, capitais, trajetória dos agentes, espaço burocrático, é Bourdieu. Você pega um outro texto que está usando intelectual orgânico, hegemonia, correlação de... é marxismo, entenderam? Então, é a decodificação. Agora, muitas vezes é preciso ir além do que está escrito, né? Ver as notinhas de rodapé e ver as referências que o autor usou, né? E como é que esse autor que ele usou usa, e não apenas o aluno, o mestrando ou o doutorado, ou doutorando. Por exemplo, pode passar, se eu explicar o que eu estou querendo dizer. A última tese que eu orientei, agora aqui no ISP, é de Jamile Santos. Jamile estudou o movimento da reforma sanitária, mas ela fez uma leitura diferente da leitura que o Jair Nilson fez sobre a reforma sanitária. Jair Nilson estudou a reforma sanitária enquanto ideia, proposta, projeto e processo. E analisou, não é, essas 4 dimensões da reforma sanitária. A Jamile, que é do eixo 1 do nosso observatório, resolveu estudar o movimento sanitário. Então, ela está trabalhando com um conceito diferente, conceito de movimento social. Entendendo a reforma sanitária como um movimento social, ela foi ler quem? Outra autora, não Jair Nilson, ela leu Jair Nilson na introdução, ela fez o trabalho prévio de Jair Nilson, de Sara Escorel, de Silvia Guest, não sei das quantas, mas quando chegou no referencial teórico dela, ela está usando o conceito de movimento social na perspectiva gramsciana, trabalhada por uma autora paulista chamada Maria da Glória Gon. E a Maria da Glória propõe vamos dizer assim, uma lista de conceitos e categorias de análise para o estudo dos movimentos sociais. É uma autora muito interessante, ela é da área de serviço social, não é nem da área de saúde.
E aí Jamil adaptou alguns desses conceitos para entender, por exemplo, o sujeito, a composição do sujeito político coletivo do movimento sanitário, estudando SEBS, Abrasco, Rede Unida, etc. O projeto sociopolítico do movimento sanitário, comparando o projeto original elaborado nos anos 70 com o projeto atual, redefinido pela Frente pela Vida, e a praxis do movimento sanitário. A praxis, ela pegou de Gramsci. Ela disse, não é suficiente eu estudar o projeto e a composição, eu quero estudar a ação do movimento. O que é que o movimento faz? Quais são as práticas do movimento? Aí ela preferiu usar o conceito de praxis, do Gramsci, porque no termo praxis é embutido a teoria e a prática. Qual é a explicação? Né? Aí ela foi entrevistar as pessoas. Qual é a concepção que essas pessoas, esses novos dirigentes e antigos dirigentes da reforma sanitária têm acerca da própria reforma sanitária? Qual é a análise que eles fazem da atual conjuntura e que estratégias eles propõem, né, para a continuidade do movimento? Que a hipótese dela a pergunta era se o movimento sanitário continuava vivo ou não, porque alguns autores dizem que a reforma sanitária acabou lá nos anos 70, com a construção do SUS acabou a reforma sanitária. E a hipótese de Jair Nilson é que não, que enquanto existirem sujeitos políticos que defendam a reforma sanitária no Brasil, a reforma sanitária continua viva, ainda que subalterna. Essa é a perspectiva gramsciana, entenderam? Lindo, né? E aí ela fez uma tese estudando isso, a composição do movimento, o projeto político do movimento e a prática do movimento. E para isso ela foi estudar todas as tomadas de posição das entidades que compõem o movimento sanitário no período de 2013 a 2022, né? E entrevistou as pessoas que atualmente eram presidentes do SEBS, da Abrasco, da Rede Unida, etc., etc., que compuseram a chamada Frente pela Vida no contexto da pandemia. Já publicou um artigo ou um capítulo de livro e está mandando para publicar agora mais 2 artigos desse trabalho que ela levou 5 anos fazendo. E eu aprendi como que é com o Jamil, acompanhando o dia a dia da pesquisa de Jamil. Muito interessante. Então, vamos lá. Ela atualmente está trabalhando no SEBS, ela é da diretoria do SEBS Nacional. Pode passar. Enfim, então, para terminar, eu não podia deixar pode passar isso, eu não podia deixar de chamar a atenção da possibilidade de utilização também da contribuição do Carlos Matos. Ninguém está discutindo isso, só eu aqui, meu Deus, só eu discuto isso, que o Matos tem elementos teóricos e metodológicos que podem nos ajudar a fazer análise política em saúde. E eu já estou usando isso, usei isso em 2 artigos. Um que publiquei em 2023, vocês devem ter lido, analisando a atuação do governo Bolsonaro na pandemia da Covid-19. E eu usei alguns conceitos que eu extraí da leitura do Matos sobre o líder sem Estado Maior, e analisando a personalidade de Bolsonaro como uma personalidade autoritária, forjada na caserna, no Exército, defendendo o brilhante lustre e companhia limitada, e adotando toda a ideologia lá do Olavo de Carvalho, do negacionismo científico, que fez com que ele considerasse que a pandemia era uma gripezinha e que não estava nem aí para a quantidade enorme de mortes que aconteceram. Então, eu estou caricaturando, mas o artigo é bem feito, viu? Não é porque eu escrevi, não, e tanto é que foi aprovado pela revista Ciência e Saúde Coletiva. E vocês vão ver o uso que a gente fez, eu e Jamil, fizemos juntas, das categorias de análise do Matos no livro dele sobre análise, estratégias políticas e o líder sem Estado Maior. E outro material que eu usei do Matos foi o livro Teoria do Jogo Social, que foi usado, aqui eu conheça, por 2 pessoas, por Bruno Guimarães, que está atualmente trabalhando no Ministério com Isabela Pinto, ele é o diretor nacional de gestão do trabalho lá na CEGET, do Ministério, e na dissertação dele de mestrado, viu, Adriana, ele fez uma coisa muito interessante. Ele estudou a mesa de negociação coletiva, criada pela CESAB, como um espaço de decisão.
e aí ele acompanhou o trabalho, o funcionamento da mesa, né? Ou seja, toda a tensão entre os representantes do sindicato, dos trabalhadores, assim, de saúde, dos médicos, do próprio Secretaria de Saúde, e ele usou isso como uma metáfora, usando a teoria do jogo social, como havia, né? E, segundo Marx, ali um jogo político, um jogo de valores, né? Um jogo econômico, né? Pressões corporativas por aumento de salário, melhoria das condições de trabalho, foi a dissertação de mestrado de Bruno, orientada por Isabela. Eu fui da banca. Muito bonito o trabalho dele também. E o outro trabalho, usando mapas, foi o que eu publiquei durante a pandemia, chama a ciência a ciência entre os jogos de poder. Esse está publicado no site da Fiocruz, não é? É um texto curto, não chegou a ser um artigo de revista, mas eu mostrando vamos dizer assim, as tensões entre as diversas concepções científicas, né? Gente que defendia cloroquina, ivermectina, que não tem nada a ver com ciência, gente que defendia vacina. Enfim, esse texto eu estou usando nas aulas de epistemologia como um exemplo, né, da crítica ao negacionismo científico, usando mapas. Não é só fazer uma crítica ao negacionismo científico num blog ou no Instagram, é analisar o negacionismo científico na perspectiva de uma análise política. Enfim, então eu estou sugerindo também aos meus alunos que se apropriem do referencial teórico que está embutido nos livros do Marx, que nos ajuda a fazer mapeamento de ator, pode fazer análise situacional, como Lígia Vieira, inclusive, fez na tese dela de doutorado. Ela usou o fluxograma situacional para analisar o processo de gestão dos SUDES em Camaçari, ainda, né, na época que ela foi secretária municipal de lá, construção de cenários, que é uma coisa fundamental, e que a gente no ISC exercita na hora da elaboração dos nossos planos diretores, e principalmente análise política, que é o que a gente está tentando extrair dele, né, inclusive com a história da análise do projeto, da capacidade de governo, da governabilidade e tal. Pode passar. Então, é muito interessante a contribuição do Matos. Está aí alguns dos livros dele, fundamentais, todos publicados no Brasil. Ele faleceu, né, em 93, né, sequelas, inclusive, de período que ficou preso, exilado e tal, ficou com problemas respiratórios, problemas cardíacos, mas a obra dele me parece indelével. Tem um autor que diz que se Matos tivesse escrito em inglês, hoje ele seria reconhecido como um grande teórico da análise política no mundo. Mas como ele escreveu em espanhol e só circulou aqui na América Latina, aí quase ninguém do norte conhece a produção de Matos. Como nós estamos trabalhando na perspectiva das epistemologias do Sul, eu acho importante a gente valorizar não apenas os autores do Norte, claro, sem negar a importância de um Gramsci, de um Bourdieu, etc., mas de um Sabatier, por exemplo, que é um americano, mas que a Alessivânia usou para analisar a implementação da política de saúde mental no Brasil, foi me orientando também, usou o Sabatier, foi uma sugestão da banca de qualificação, ficou muito legal, mas principalmente valorizar nossos autores, o Mário Testa, o Carlos Matos, e o nosso autor Cecília Donângelo, Ricardo Bruno, não é? José Ricardo Aires, com uma produção interessantíssima, o Ricardo Teixeira, até o próprio Eugênio Vilaça. Jarmilson tem restrições à produção de Eugênio, mas eu acho que tem muita coisa interessante. Ana Luísa Viana, etc. São pessoas que têm contribuído para a gente repensar nossa reforma sanitária, nosso SUS, né, e nossas políticas específicas, né, na área de saúde. Acho que terminei, pode passar. Aí são as considerações finais. Eu estou reforçando que o mapeamento da produção científica que eu tenho feito evidencia um aumento do volume de estudo, fica cada vez mais difícil que eu consiga, né, dar conta de tudo isso, né, uma diversificação interna, uma diversificação temática, e uma comunidade científica extremamente heterogênea. Eu vou concluir lembrando que esse ano
vai acontecer em Fortaleza o Congresso, o 5º Congresso de Política, Planejamento e Gestão, não é isso, Daniela? Na saúde coletiva. E o Congresso, se vocês puderem ir, o Congresso é o momento em que a gente tem assim, né, condições de visualizar até com mais proximidade, mas quem são as pessoas que estão, de fato, na fronteira, digamos assim, do conhecimento na nossa área. Eu estou na retaguarda hoje em dia. Eu estou mais orientando meus alunos, acho que eu estou empurrando meus alunos para estarem nas fronteiras e estou aqui fazendo sempre atualizando esses levantamentos para mostrar a riqueza extraordinária, os milhares e milhares de coisas que nós conseguimos fazer nos últimos 40 anos, para vocês se orgulharem de pertencer a esse campo da saúde coletiva e orgulharem de estar fazendo mestrado, doutorado em política, planejamento e gestão. Então, era isso. Muito obrigada. Mais fico à disposição de vocês. Professora, muito obrigada. Acho que a sensação nossa mesmo é que a gente está super feliz, né, com essa aula maravilhosa, motivante, estimulante. Acho que deu um gás. Isso é muito bom quando a gente está aqui, né? E a gente precisa ouvir pessoas que, além de produzir, né, têm um encantamento pelo campo. E isso é muito gostoso, né? Tem muito tempo, foi muito breve. Eu fui aí aluna do ISP também, fui sua aluna, uma saudade das aulas de método, eu fui da turma de Silvânia. Foi, assim, é muito bom, a gente tem a oportunidade de ouvi-la, sempre é um prazer imenso. E a sua fala hoje, acho que centralizou a disciplina no sentido, nós estamos trabalhando com métodos em políticas, de compreender, né, tanto a importância do campo, da sua constituição, mas também toda a parte metodológica. Então, você conseguiu dar uma aula para a gente histórica e, ao mesmo tempo, metodológica. E isso aí não é para qualquer pessoa, né? Então, assim, a gente está muito feliz mesmo. Foi maravilhoso. E a gente ouviria você a manhã inteira, à tarde. Eu vou abrir a fala para que as pessoas também possam, né? Que a ideia é que os meninos também tenham essa oportunidade dessa interlocução, mas dizer, né, da complexitude e de todos os elementos que foram trazidos aqui de forma tão prazerosa e sintética. Acho que conseguiu abarcar os principais elementos para uma aula mesmo. A gente está iniciando a disciplina, então foi realmente fantástico. Vou passar a palavra para a turma, e aí vocês vão falando, e aí a gente vai comunicando, ver se fala um ou dois, e aí você vai falando. Pode vir, vê se ele consegue ouvir. Oi, Carmen, está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Eu do doutorado em saúde coletiva, eu não tenho nenhum questionamento. Eu só queria deixar a emoção e a felicidade que é ter você aqui no nosso programa, sabe? Eu li o seu texto sobre o governo Bolsonaro, e a gente, na pandemia, a gente ficava como responder a esse momento tão difícil. E aí você lê um artigo de uma pessoa que é aqui da Bahia, então, assim, é um orgulho muito grande, é emocionante mesmo ter você com a gente. Eu só queria te agradecer por esse momento, viu? O lugar que a gente está, é esse lugar, sabe? É esse lugar. É uma luta aqui. O Jair Nilson sempre chama atenção, viu? Que o que a gente forma, que a gente faz nos cursos de pós-graduação não é só produzir artigos e capítulos de livro, é formar pessoas, não é formar valores, compromissos. Eu acho que essa tem sido a tônica aqui do nosso trabalho, não é isso, que eu fico super feliz de vocês perceberem que essa emoção, né? É por causa disso. A gente está aqui na luta, a luta continua, é antiga, mas vai continuar, porque isso dá sentido à nossa vida. E mesmo num espaço miudinho que a gente possa fazer, publicar um artigo, ir para uma reunião, tá? É isso mesmo. Constituir sujeitos críticos e militantes, sujeitos capazes de analisar criticamente as políticas e tomar uma posição diante delas. Não é só para conseguir preencher o lápis. Não é, Daniela? A gente sempre diz isso aqui, né? Claro que no caminho a gente vai preenchendo o lápis, porque até para se legitimar diante dos outros campos científicos, a gente precisa mostrar serviço, publicar, ganhar legitimidade, mas não é o principal, isso é um subproduto desse empenho
Eu acho que aí o povo de Vitória, vocês aí nesse curso. Eu estou aqui porque eu adoro o trabalho de vocês. Eu tive uma aula inaugural, não sei se vocês se lembram, com Paulo, foi Paulo Miguel, não, João Carlos Salles. Lembra quando, na inauguração que teve aí, o reitor foi e me levou para falar sobre o SUS? Enfim, eu acho que é fundamental esse desdobramento dos grupos, gente que foi nossa aluna, hein, Daniela? Estou feliz, vocês aí. Eu fico super feliz que vocês dão uma sementinha que a gente planta, né? E que está frutificando. E eu quero continuar aí, junto, que agora com a internet, né? Vamos já deixar o convite, né, para uma aula mais íntima, no início do semestre, vir fazer. Quem sabe vir também, né? Mas pode ser online. É online. Eu estou em casa, estou aposentada, repare, então eu já gosto quando me chamam, porque eu não vou ficar só assistindo série coreana, né? Eu adoro série coreana, mas eu tenho outro. Eu não posso ficar só assistindo série coreana. De semana, de noite. Alguém quer postar? Eu queria fazer uma pergunta, se for possível. Professora, sobre o seu texto, tá? Está presente? Meu nome é Marco Antônio, eu sou médico, estou no mestrado. E, assim, eu de logo vou pedindo perdão pelo nível do pensamento a respeito das questões que eu vou lhe colocar, tá? Duas coisas que a senhora coloca, né? Que o planejamento ele viveu uma fase de relativa desvalorização a partir de 1990. E, assim, eu sempre tive a percepção de que a regulamentação do SUS, tá difícil de ouvir? Aquela regulamentação do SUS no governo Collor, né, que foi uma regulamentação extensa, né, nenhuma crítica à regulamentação em si, mas, assim, a perspectiva é que, a partir dali, foi como se aquela regulamentação tivesse esvaziado o debate, né? Parece que não tinha mais nada para ser discutido, que tudo era uma questão de divisão de recursos e que a lógica do sistema já estava definida, né? Já estava dado o que era para fazer. Uma outra questão, professora, é que a senhora também coloca aqui o seguinte, que a precarização do trabalho em saúde, que é um fato, né, que a gente vê, decorrência da reestruturação produtiva do capitalismo contemporâneo, que afeta a organização e a gestão do setor. Aí eu fico pensando, quando a gente coloca assim, que isso é responsabilidade do capitalismo, eu devo pressupor que existe uma alternativa, que existe uma forma diferente de pensar isso, de planejar o sistema, e se existe, por que a gente não vê essa implantação? Parece que o capitalismo ele é muito convincente, né? Ele é muito poderoso, né? Inclusive, o Marx ele coloca isso, né? Que assim, essa perspectiva de eleição de governo de esquerda, Partido Socialista, isso a gente vê na Europa, na América Latina, assim, corre o risco da captação, né? Cooptação, melhor dizendo, desses movimentos, desses governos, não movimentos, por essa lógica. E é uma lógica muito forte, né? Eu diria assim, será que existe realmente uma alternativa? Porque é interessante você ver essa transição do governante, do sindicato para o governo. Parece que assim, tem uma passagem aí nessa, né, um portal, né, que ele troca de cérebro, eu não sei o que é, né? Que assim, parece que é muito lógico, passa a ser muito evidente que a perspectiva é essa, só essa, não tem outra, né? E a gente fica preocupado, ontem a gente estava discutindo, assim, particularmente, está discutindo com o MEC sobre isso. Como é que vai ser a perspectiva assim, de futuro de substituição de pesquisadores, né, diante dessa precarização? Né? É isso, muito obrigado. Então, duas coisas. Vamos lá, vamos falar da construção do SUS, né? E vocês chamaram o SUS. Que SUS? De que SUS a gente está falando? Já começa por aí, né? De que SUS? Porque uma coisa foi o SUS pensado pelo movimento da reforma sanitária. Se a gente for recuperar lá atrás o projeto original, né, do SUS, que foi apresentado na Câmara dos Deputados em 79, né, vocês vão ver, naquele documentozinho, que foi até o Aroca que apresentou, não foi escrito só pelo Aroca, foi escrito pelo José Luiz Fiore, economista, né, e pelo Reinaldo Guimarães. O Aroca era o presidente do SEBS na época, foi quem apresentou. É um texto super curto, mas saúde e democracia. Então, já vinculava o processo de construção do SUS à chamada
redemocratização, porque a gente está falando nos anos 70 e estava falando ainda no regime militar. Mas a concepção de SUS que se tinha, e aí eu tenho que citar a Arouca, era o chamado que Jair Nilson chama hoje de SUS democrático, que enfatizaria a participação social na gestão. Daí a ideia dos conselhos, vejam só. E essa ideia de conselhos bebia no marxismo gramsciano. Vamos lá. A ideia de que a população organizada participasse da gestão do SUS, ou seja, do controle do Estado, para garantir que a implementação desta política, com P maiúsculo, levasse em conta tanto os princípios, né, que estavam lá, da universalidade, integralidade e equidade, quanto favorecesse essa capilarização da democracia. Tanto que se chamava que o projeto original da reforma sanitária era de democratização da saúde. Você gosta de marxismo, então se lê. Naquela época, o Partido Comunista Brasileiro, que estava na clandestinidade, mas que influenciava o processo de elaboração do projeto da reforma sanitária, estava muito dividido entre a corrente chamada prestista, que era ligada à antiga União Soviética, e a corrente eurocomunista, ligada ao PCI italiano, que era aquela que acabou predominando dentro do movimento sanitário. E essa corrente eurocomunista, olha que interessante história, essa corrente eurocomunista defendia que nos países que tinham uma sociedade civil como a nossa, ainda em processo de estruturação, era fundamental avançar com a organização da sociedade civil e a participação social, a participação popular. Eles até pensavam uma transição pacífica para o socialismo através da capilarização de processos democráticos. Era uma utopia, isso não acontecia em lugar nenhum. Mas foi o que inspirou, por exemplo, o governo Allende, e que foi derrotado pela direita e pelos militares que deram o golpe em 73. Isso também não aconteceu na Itália, mas era o que o Partido Comunista Italiano defendia. Eu tenho estudado isso, eu estudei com Jamil, de novo, porque a ideia era que a gente não faria uma revolução armada, uma tomada do poder através das armas, como aconteceu, por exemplo, em Cuba. Nem deveríamos entrar numa guerra civil, como aconteceu no Vietnã, mas a gente poderia pensar uma democratização progressiva, uma transição progressiva para o socialismo, superando as mazelas do capitalismo. Era a nossa utopia dos anos 70. Eu não era do Partido Comunista, mas eu adorava ler aquelas coisas do pessoal italiano, porque eles tinham construído o sistema deles italiano nessa linha. A reforma sanitária italiana é de 1978 e inspirou a elaboração do nosso projeto de reforma sanitária. O que é que eu quero dizer com isso? O SUS que foi aprovado na Constituição Federal primeiro não se garantia o financiamento. Não é? Esse é um problema que está aí estrutural, o subfinanciamento do SUS. Não vou nem falar sobre isso, mas vocês estão falando. Então, não foi o SUS que se sonhou nos anos 70, mas tinha que se sonhar alto mesmo, e depois na negociação, lá no Congresso, com o Centrão, imagina, o Centrão na Constituição de 88, o pessoal do MDB, não é? Imagina, já cortando as asinhas, né, da proposta original do SUS, em relação ao financiamento e em relação à participação social, tanto que precisou o Congresso reagir quando foi aprovada a Lei 8080 e, no mesmo ano, aprovar a Lei 8142. Ninguém para pensar por que a gente tem duas leis? Exatamente por causa da tensão política que se estabeleceu lá dentro do Congresso Nacional na época da discussão da, como você diz, a regulamentação do SUS. Saiu a Lei 8080, Collor picotou tudo que dizia respeito ao financiamento e à participação social, e uma ala mais progressista do Congresso reagiu, aprovou em novembro a Lei 8142 e recompôs a questão dos conselhos, não financiamento, não conseguiu, não adianta. Esse calo a gente tem aí, né, essa pedra no sapato até hoje. Vamos e venhamos. Aí vem outro problema. 79 ganha Collor, você tem razão. E Collor estava lá interessado
em democratização, Collor chamou a Zélia Cardoso de Mello para implantar o neoliberalismo. Então, o projeto econômico do governo Collor era o que seguiu com o Itamar, que seguiu com o Fernando Henrique Cardoso, e que o governo Lula muito pouco pôde fazer para retomar o chamado desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentismo. Isso aí é uma conversa longa. O fato é que, no âmbito do SUS, a gente trabalhou o tempo todo com subfinanciamento, e mesmo os conselhos foram deformados. Eu vou usar essa palavra porque é forte mesmo. Foram deformados. Porque se a gente for ler a ideia que se tinha do conselho, a paridade era metade do Estado e metade da sociedade civil. Percebe? Então, metade de representante do Estado, isso é a visão gramsciana, era paritário, porque metade seria do Estado e metade seria da organização da sociedade civil. Aí inventaram, o Conselho, né? Inventou essa coisa de paridade ser, não é? Gestores, trabalhadores e usuários. Então, o usuário é diferente de gestor e trabalhador, já começa por aí. O trabalhador não é usuário? Hein? Estão entendendo? Relegou os usuários a uma camada da população que seria os pobres, que não têm acesso a plano, porque o Congresso não aprovou a proposta de estatização, que foi a proposta que o PT levou para o Congresso, e que por isso que o PT, inclusive, não assinou a Constituição de 88, porque não estava de acordo com o que o movimento sindical da época considerava importante por vista de política. Ou seja, a coisa é complicadíssima. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que o processo de Constituição do SUS já foi sendo, né, modificado com Collor, logo com Collor, com Itamar piorou. Piorou, gente. Por quê? Porque no governo Itamar a corrupção de Collor era tão grande, foi na época dos anões do orçamento, que entraram com dinheiro, que pegaram, inclusive, vários deputados baianos, que passaram a mão no orçamento público, que o grupo municipalista, que não era o grupo original da reforma sanitária, repare, mas era um grupo que defendia o processo de municipalização, conseguiu a 993. Falando de regulamentação do SUS, foi assim, a golpe de portaria. Vem a 993. Jair Rilson, na época, escreveu um texto que chama Municipalização, presente de grego. Porque sem dinheiro, os municípios não tinham condição nenhuma de implantar o SUS como estava previsto na Constituição. Tanto é que não conseguiram mesmo. Aí, em vez de se mudar a estratégia, se mudou a 996, a partir de 996, e ainda lá no governo Fernando Henrique, em 2001, a 9001, 2001 e 2002. Ou seja, continua essa história das normas operacionais. Com o governo Lula, se tentou mudar a estratégia. Olha, linda essa história do SUS, mas não é linear, é complicada. Quando o Gastão estava na Secretaria-Geral do Ministério, ele disse, espera aí, vamos fazer o Pacto da Saúde. Aí o Pacto só foi aprovado em 2006. Não queremos 9, mas o Pacto levou 4 anos para ser regulamentado. Lembram do Pacto pela Saúde? Aí aparece o Planeja SUS. Eu estou querendo chegar onde você quer chegar. Ou seja, durante o governo Collor, Itamar, não se valorizou nada do planejamento. O planejamento caiu no ostracismo. Ninguém fazia planejamento. Você já fazia o planejamento, era apenas para inglês ver, como a gente diz. Ou seja, para o município receber o dinheiro, tinha que elaborar um plano. A maioria dos municípios não sabiam como elaborar plano. Pelo amor de Deus, você não tinha cultura de planejamento. Então, apareceram uns assessores, uns consultores, muitas vezes a Secretaria de Saúde apoiava, elaborava-se um plano, o mesmo plano de município X era copiado para o município Y. Gente, ai, meu Deus. Agonia. Foi um processo difícil. Eu chamo isso no capítulo que eu escrevi, a difícil construção do SUS, porque é uma construção que sempre foi assim, se tentando ir contra a maré, sem dinheiro, sem cultura de planejamento, com muito patrimonialismo dos prefeitos, como tem até hoje, com muita corrupção,
entendeu? Por parte de prefeituras que não têm compromisso com a coisa pública, né? com muito amadorismo da gestão, ou seja, gente que não tem qualificação para ser gestor e, por uma questão de indicação política, vira gestor. Então, é um milagre que a gente tenha conseguido, em 35 anos de SUS, ainda ter uma coisa chamada SUS, que só começou a ser um pouco valorizada na época da pandemia, mas já reverteu tudo, porque no início o SUS por causa da vacina, por causa da expansão de leitos e tal, mas aí é o estudo do Andrietta, que eu citei. Quando você vai ver o que cresceu durante a pandemia, plano privado. A população se assustou com a pandemia e tratou de se vincular a planos privados, planos populares, tipo Apvidas e Companhia Limitada. Entendeu? Então, hoje tem, ou seja, a situação ainda está mais complicada, porque ao mesmo tempo aconteceu o que a gente está estudando agora, a chamada financiarização, quer dizer, o capital financeiro entrando no setor privado de planos, entendeu? E isso amplia a oferta de planos populares, né? Porque eles são interessados na grana e não na assistência, daí a briga de cobertura, e o povo reclamando, e não sei o quê, e o SUS continua subfinanciado. Entendeu? Enfim, então, essa história do SUS, vocês vão ter que estudar, porque é complicado. Aí a gente vai fazer o quê? Vai jogar o SUS no lixo? Não, a gente tem que continuar lutando pelo SUS 100% público, como o SEB disse, mesmo sendo uma utopia, 100% público, com participação social, fortalecer os conselhos, fazemos as conferências, o Plano Nacional de Saúde. Então, a luta continua. A segunda coisa, nesse processo ocorreu a precarização no trabalho? Sim, claro, porque, como você mesmo disse, Marco Antônio, né? A precarização do trabalho decorreu da crise do capitalismo, certo? E isso é uma situação ciclo vicioso. A quebra dos direitos trabalhistas leva ao enfraquecimento do próprio movimento sindical. E o movimento sindical fraco não consegue garantir os direitos trabalhistas. Entendeu? Virou um ciclo vicioso. O movimento sindical no Brasil nunca foi adepto ao SUS. Dos anos 90, defendia a plano privado. Eu orientei o trabalho de esse menino, como é o nome dele, tá? Agora lá em Fortaleza. Que estudou a posição da CUT com relação ao SUS lá nos anos 70, 80, etc. Defendia na plano privado, entendeu? Ou seja, nunca foi um ator político forte que desse sustentação ao processo de implantação do SUS. E, a partir do governo Fernando Henrique, o movimento sindical se enfraqueceu muito, é o chamado sindicalismo de resultado, por conta do desemprego. A gente não recuperou isso. Com Collor, com Lula, a gente começou a recuperar o emprego, mas isso não significou necessariamente o fortalecimento dessa concepção de defesa do SUS. Aliás, isso é um tema que a gente vai ter que estudar. Qual a posição atual dos trabalhadores em relação ao SUS? Qual a posição dos precarizados? Porque, repare, o precarizado, só o pessoal do Uber, se não me engano, de aplicativos, os fornecedores de comida que tentaram um ensaio de organização. Eu estou lendo o Ricardo Antunes. O Ricardo Antunes é um economista que estuda a precarização do trabalho. E ele continua defendendo que a única saída, para dizer alguma, é a organização. É a organização, inclusive, dos trabalhadores precarizados, dos trabalhadores chamados capitalismo plataformizado. Tudo é aplicativo, plataforma digital. Isso só vai acontecer com ação política, ou seja, com organização, com surgimento de lideranças. Enquanto a gente está defendendo isso, a necessidade de organização dos sindicatos e dos próprios trabalhadores precarizados, a direita cresceu no Brasil. Ou seja, a gente está pensando na perspectiva do fortalecimento da esquerda e da adaptação à crise do capitalismo. Enquanto isso, o que cresceu mais foram os movimentos sociais de direita, principalmente a partir de 2013, com as jornadas de junho.
É outro quiprocó. Quando os meninos começaram a reivindicar meia passagem, a gente achou que até que era um movimento progressista. Não é, não foi colonizado, né, como vocês foram cooptados. Aí apareceu o MBL. Paralelamente, o crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais. Ou seja, a base do o bolsonarismo tem base social. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? E essa base social foi construída a partir dessa precarização do trabalho e do crescimento das igrejas evangélicas. Não é à toa que o Ricardo Nunes está aí com 20 e tantos e o Marçal tem 21. Que Marçal, Pablo Marçal, pelo amor de Deus, tem 21% de intenção de voto em São Paulo. Entenderam? Então, quando a gente criou o SUS, a gente não pensava numa direita organizada. É como se a direita fosse silenciosa, passiva, que era aquela história dos liberais, né? Da democracia liberal brasileira, da elite brasileira, do MDB, do PFL, do Antônio Carlos Magalhães da vida, né? Do Sarceni Neto, né? Que, na verdade, queriam se assessorar, vamos dizer, se assenhorar dos aparelhos de Estado para transferir dinheiro para o setor privado, mas não tinham base social. Agora a direita tem base social. A nova direita brasileira tem base social. Tem muita gente que está achando que Pablo Marçal é um exemplo de empresário. Por outro lado, cresceu o poder paralelo do narcotráfico, da contravenção. Olha, gente, a gente está falando de internet. Vou terminar, porque eu não aguento. Isso me cansa. Mas essa semana que eu estava aí às voltas com a Vivo para regularizar a situação lá da internet do meu prédio, que são 8 pessoas que têm Vivo, conversando com um conhecido meu, ele disse que no bairro onde ele mora, ele não pode nem reclamar da Vivo, porque é o tráfico que toma conta da internet, aqui em Salvador. Eles roubam fibra ótica, montam redes paralelas e estão cobrando mais barato do que as operadoras oficiais para fornecer, que é tudo hackeado, tudo. Como tinha gato, né? Gato de luz, gato de água, agora é gato de internet. E quem reclama e não fica, eles cortam, fica sem internet. Então, é o poder paralelo. Aí eu fui conversar com um rapaz da banca de revista, que é meu amigo, eu converso com ele, ele soube disso assim, será que é verdade? Eu disse, cara, meu comando já está aí, todo na periferia. Entendeu? Uhum. Ou seja, a gente tem a precarização do trabalho, do ponto de vista do mercado, mudou o mercado de trabalho no Brasil. Né? Agora a gente está recuperando emprego, mas é emprego precarizado. A gente tem o avanço das igrejas neopentecostais com essa ideologia conservadora, né? que se vinculou. O bolsonarismo tem essas 3 bases, né? O autoritarismo, o conservadorismo, o autoritarismo na política, o conservadorismo na cultura e o neoliberalismo na economia. E o neoliberalismo na economia é o agronegócio e a precarização do trabalho. Então, o trabalhador urbano é de serviço precarizado. A gente está numa situação muito difícil. Eu acho que o Brasil está vivendo uma situação dificílima e a gente só tem que torcer para que o governo Lula consiga, né, se manter, né? Porque essa situação pode degenerar, inclusive, num caos, né, muito, muito grande. Nas próximas eleições, entendeu? Estou falando assim, se houver próximas eleições, como agora a gente está enfrentando nas eleições municipais. Enfim, então, saída, meu filho, é lutar, não é? O remédio é lutar, como já dizia. Ou seja, eu estou particularmente lendo muito sobre o ecossocialismo, eu falei para vocês. É um autor, o Michel Levy, né, que é até brasileiro, mas mora na França, e um japonês, né? Meu Deus. O Michel Levy sugeriu assim, é um menino, 37 anos, Saito, que discute a crise do capitalismo e a necessidade de uma mudança completa no paradigma produtivo, com a chamada desaceleração do crescimento. Essa história da gente estar pensando, vamos crescer para gerar emprego, para gerar renda, para gerar... Não vai dar certo isso só vai aumentar a degradação ambiental. A gente tem que começar a pensar na possibilidade de ter crescimento.
Desaceleração. É uma coisa que não está na cabeça do Rui Costa, não está na cabeça do Lula, não está na cabeça entendeu? De ninguém, só na cabeça da pobre coitada da Marina. Eu digo pobre coitada porque ninguém ouve, ela fala há anos ela está falando isso e ninguém ouve, entendeu? Perfeito. Carmen. Meu Deus. Está na hora, né, gente? Você vê como a coisa é complicada, não é só saúde, não. Para entender de saúde, a gente tem que entender de sociedade. Cecília Donancho, saúde e sociedade. Não dá para discutir saúde sem entender a sociedade. É isso que a gente precisa aprender a pensar o Brasil. Pensar o Brasil hoje, pensar o Brasil no mundo. No mundo que está à beira de uma terceira guerra mundial. Vocês viram o que aconteceu agora no Líbano? Vocês estão acompanhando? Sim. Israel hackeou peixes para explodir. Hoje foram mais 40 mortos de ontem para hoje. Que isso, gente? Tudo pelo digital. Hackearam aparelhos, venderam no mercado paralelo. O pessoal do terrorismo comprou os peixes pensando que era peixe feito por fábrica, né, de peixe, e não eram tipo cigarro falsificado, cigarro do paraguaio, compraram os peixes e, de repente, acionaram lá algum botão e os peixes explodiram e mataram e feriram centenas de pessoas essa semana no Líbano. Que isso, gente? É uma nova forma de terrorismo, não é o homem-bomba, é você pegar um celular, né, um aparelhinho que você usa que, de repente, pode explodir na sua casa, matar você, sua esposa, seus filhos, etc. Isso é isso. É o terrorismo digital. Obrigado, professor. Carmen, querida. Aqui é a Adriana agora, tá? Tá ouvindo, Carmen? Estou. Eu peço desculpa, mas eu estou compartilhando com vocês muito das minhas próprias inquietações. Certo? Então ouça o resultado da sua fala, viu? Muito obrigada, gente. Agradeço de coração. Nós te aplaudiríamos por 10 minutos consecutivos. Então, sinta-se nesse movimento de aplausos. Assim, primeira coisa que eu queria dizer para você, assim, é do orgulho que nós temos de tê-la aqui, a gente não cansa de falar, a sua aula resgatou todo o sonho do SUS que nós temos e que precisamos ficar atentos para não perder nesse processo, inclusive, de pesquisa que às vezes nos aliena. A gente fica muito mais preocupado com a dissertação e a tese do que com essa construção de um país democrático, justo, né? Que a gente está construindo para isso. Né? Esse saber também é um saber para a gente manter vivo todo esse sonho e da concretude aí. Mas, assim, dado adiantado da hora, não por sua fala, mas pela contingência, né, que a gente tem aqui de tempo, a gente queria te agradecer, assim, em nome do Instituto Multidisciplinar de Saúde, em nome do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que você ajudou aqui a construir conosco. Então, você é uma parceira, você é um movimento sanitário vivo, por isso que ele continua, né, porque ele não é só um movimento, ele também são os sujeitos, né, que transbordam essa perspectiva de manter um sonho e transformar cada um de nós em novos sonhadores, né, em permanentes sonhadores, né, para a gente conquistar isso. Então, queria te agradecer muito, dizer dessa parceria, né, me atrevo a chamar de parceria, né, assim, de você estar aqui sempre conosco e espero que você também tenha curtido esse momento, tá? Eu queria só fazer um último pedido, o seguinte, a gente vai fazer um print, mas a gente queria também fazer uma foto, pode ser? Claro. Tá. Eu não estou muito bonitinha, não, mas também, né, a terceira idade chega. Vai se posicionar aqui. Você está bem grandona. E aí, você está bem grandona, a gente vai tirar uma foto, depois a gente manda no seu celular. Dani, dá para... Espera aí que eu falo para você sorrir.